Olá, bem-vindo à Coluna Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a gente vai entrevistar a professora Letícia Carvalho, ela que está preparando para o concurso do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Obrigada, Letícia, pela sua presença. Seja bem-vinda mais uma vez. Vamos falar, não é, desse concurso do TSE, que adiou a prova, não foi isso? Sim, muito obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E sim, tivemos mais essa notícia de alteração da data da prova do concurso do Tribunal Superior Eleitoral. E, Letícia, bora falar de administração pública, né? Tu que trabalha com algumas disciplinas, mas a administração pública é uma disciplina que vem ganhando muito destaque. Ela sempre existiu nos concursos, mas eu percebo que ela vem ganhando bastante destaque nos últimos concursos. Sim, né? Geralmente a administração pública ela é uma matéria bastante presente, né, nos concursos públicos, principalmente para cargo de assistente, para cargo de técnico. Só que num contexto mais atual, ela vem ganhando forças, inclusive aparecendo até principalmente para outras áreas, principalmente o pessoal do direito, passa a ter contato com a matéria da administração pública nos concursos. Então, é uma matéria, sim, que já existia, mas está ganhando mais espaço cada vez mais nas provas de concurso. E eu acho isso até interessante, porque o indivíduo vai entrar na administração pública, vai ser um servidor público, e ele não conhecer a rotina, a né? rotina, o que é a ciência, né? Exatamente. E tudo mais. Uma das tendências contemporâneas, né, que vem desde alguns preceitos é que a administração pública ela traz alguns preceitos da administração privada. Então, isso na administração privada já é bem constante, se falar de administração. Né? Então, até no primeiro momento, na área pública, o pessoal confunde administração com direito administrativo. Boa né? observação. Boa observação. Então, o que acontece? Dentro do setor público, nós vamos ter convergências, que são situações em que a administração pública e privada elas são igualitárias, e o próprio ato de administrar ele é uma coisa inerente tanto à área pública quanto à área privada. Todo mundo precisa gerenciar recursos, todo mundo precisa zelar por eficiência, gerar resultados e eficácia, precisa saber planejar, organizar, direcionar e controlar. Então, dada essa urgência, dessa necessidade de se incluir e se aliar ao direito administrativo, por isso que essa matéria está ganhando destaque aí nas provas de concurso público. Isso, perfeito. E aí, a administração pública para técnico judiciário do TSE veio como conhecimento específico. Isso, não conhecimento é? específico. E lembrando que agora técnico judiciário para a Justiça Federal, inclui TSE, é nível superior. Nível superior. A primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: esse conteúdo de administração pública, o candidato vai levar só para a prova? Eu acho que tu já deixa até um spoilerzinho, né? Vai levar só para a prova ou ele vai levar esse conhecimento que ele vai estudar para a prova também para o dia a dia dele no serviço público? É bem provável que ele vai levar para o dia a dia. São conceitos muito necessários para a melhoria do serviço público. Né? Como eu citei anteriormente, planejar. É uma situação... É a base da administração, é você saber planejar. E a gente sabe que, para a gente poder exercer serviços públicos de qualidade, uma das situações é a gente saber planejar, principalmente para gerenciar melhor os recursos. Afinal, os recursos são limitados na esfera pública, não vamos oferir lucro, então, cada vez mais necessidade da gente conseguir planejar, gerenciar melhor as pessoas e, com isso, agregar maior valor ao cidadão, que é o foco central do serviço público. E eu acho assim, além da administração pública não gerar lucro, né? Essa figura não existe nesse ramo. Eu entendo que o serviço público cada vez aumenta, né? A demanda de... Vamos pensar em TSE. Os eleitores... Cada vez mais, claro, existe mortandade das pessoas, existe as pessoas, mas a gente tem cada ano entrando novos eleitores, né? O sistema atendendo mais gente. Né? E além disso, além dos serviços aumentarem, as necessidades se tornam mais complexas do cidadão hoje em dia. Né? Então, a gente fala também de termos atuais que todos os conteúdos hoje de administração pública, eles trazem um tema de governo eletrônico. Por quê? Cada vez mais é necessário que a administração pública ela esteja inserida com a tecnologia da informação para trazer maior comodidade para o cidadão. E isso é uma política pública, é uma melhoria de processo que, com certeza, traz muitos benefícios, principalmente para nós, né, que pagamos os nossos impostos, não são poucos, mas, com certeza, a gente quer mais comodidade, mais conforto. Então, por isso que essa matéria ela se torna, hoje em dia, mais relevante, né, e com mais destaque nas provas, que vai ser uma tendência daqui para frente. Isso. E aí vamos falar agora da disciplina. Bora. Quem vai fazer técnico judiciário para esse concurso, que agora a prova é 8 de dezembro, Exatamente. né? Foi adiada, acho que tem um tempo confortabilíssimo
para o candidato se preparar? Como ele se prepara para a tua disciplina, dentro de conhecimento específico de técnico judiciário? Existem métodos, treino de questões, conteúdo, mapa mental? Fala para a gente o que tu orienta quanto a essa disciplina. Bom, existe, né? O primeiro passo a gente tem que levar nossas vantagens. O Sebrasp, ele é uma banca de muito renome, é uma banca que já é consolidada no mercado, então nós vamos ter muitas questões para poder treinar, né? Então, o primeiro passo fundamental é você ter um bom material, um material elaborado, focado na banca, nas peculiaridades da banca. E aquela situação, né? A administração, ela não tem um código, ela não tem uma lei, como a gente já falou. Então, você aprende aquele núcleo central da administração com material focado, parte para as questões, para fixação, e você vai perceber que, naturalmente, quando você vai evoluindo nas questões, algumas coisas você vai acrescentando, né? E aí você consegue montar uma base sólida, sempre. Material focado na banca, questões. Material focando na banca e questões. E, claro, fazer aquela anotaçãozinha do que errou, né? Botar aquela questão salva para futuramente dar uma analisada de novo, ver se conseguiu fixar o conteúdo. Com certeza, indo nessa base, você consegue ter um bom resultado na prova de administração. Isso, a gente está em agosto, né? Considerando que não saiu agora o edital, contando de agosto, a gente tem 4 meses, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, né? Para a prova ser em dezembro, então dá para fazer esse caminho e dominar a disciplina. Dá sim. Sempre a matéria de administração, quem vai te dar o norte são as questões, né? As provas, as questões mais recentes, para que você, né, não se perca. Porque como toda matéria que é uma ciência, se você apenas for lendo, for se aprofundando, você pode se afastar um pouquinho da objetividade da prova. Então, é sempre material focado, questões, e você vai medindo a sua leitura e a sua progressão conforme vai balizando as questões que vão aparecendo na prova. E aí, falando de Sebrasp, né? A gente sabe que é a banca Sebrasp, que assuntos dentro de administração pública o Sebrasp mais cobra, né? Então, quais seriam os assuntos de destaque e o que o candidato deve esperar dessa prova do Sebrasp? Bom, falando de administração pública, né, a matéria sempre mais importante é aquela que, seja o Sebrasp, todas as outras bancas vão cobrir. A gente começa pelo planejamento estratégico, né? O planejamento é a grande base da administração, então é onde você vai ter o maior número de questões. Um assunto muito importante é o processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle, né? São elementos fundamentais. Todas as provas, né, vêm cobrando. Sobre o tema gestão de pessoas, o Sebrasp está com uma tendência muito bacana. Ele está trazendo temas atuais da gestão de pessoas, né, como qualidade de vida, impactos do trabalho remoto, pós-Covid. A gente acha isso nas provas do Sebrasp, né? Termos contemporâneos da gestão de pessoas, como People Analytics, né? Análise do perfil, né, de servidores, essas situações. Então, são esses tópicos que, claro, você não vai pegar e sair lendo tudo, como eu falei, sempre balizando em questões. Mas são esses assuntos prioritários aí que, com certeza, vão estar presentes na prova. Tu acha que essa prova vem um nível médio a difícil? Difícil. Porque fácil nunca. Difícil. Por se tratar de uma parte específica, por se tratar de um concurso desse porte, então eu acredito que a gente deve se preparar assim, numa prova com um nível alto. Né? O Sebrasp é uma banca inteligente, né? Uma banca que ela vai te pegar pelos detalhes. Então, por isso que o treino de questões é essencial. Para aprender até o linguajar, porque ela tem até um linguajar. Não sei na tua disciplina, mas em constitucional ela tem um linguajar diferente de outras bancas. Então, tem até que se habituar a esse modus operandi dela. Treinar com quem vai testar a gente, né? E como eu falei, a grande vantagem, temos muitas questões para poder trilhar e, com certeza, saber o caminho que a banca ela vai seguir. Quem regra, a gente sabe mais ou menos a previsão do que ela gosta, de onde ela dosa, né? Então, tenho certeza aí que essa preparação, se você for com foco, não ter aquele desgaste de querer estudar muito apressadamente, mas ter constância, ter o foco, com certeza não é essa matéria que vai dar problema na hora da prova. Perfeito, perfeito. E agora eu quero te perguntar quais as orientações gerais e finais que tu dá para esse candidato que se inscreveu para o TSE, que vai começar a estudar agora, porque tem muita gente, por exemplo, do TCE,
né? Que teve prova agora. A tua entrevista vai sair na segunda-feira, pós a segunda prova do TCE. Então, tem gente que vai começar a pegar mesmo o material para TSE e dá tempo, né, de estudar agora. Quais as tuas orientações gerais e finais para o candidato que vai fazer essa prova? Pode até falar. Tá. Então, as orientações gerais, né, nessa prova, primeiramente é entender que nós temos até dezembro, então nós temos aí um tempo considerado. Então, é um período aí que você vai precisar montar a sua constância nos estudos. Primeiro passo, né, como a gente já citou, pegar um bom material focado, direcionado para o Sebrasp, ter o tempo dos assuntos, fazer as suas questões, anotar as questões que errou, né, ou conseguir identificar o erro, ter tranquilidade, manter o foco e sempre balizar o aprofundamento, sempre na medida das questões. Eu tenho certeza que vai gerar bons resultados na hora da prova. Que bom. A gente gosta de ouvir assim, os professores especialistas em cada área, porque cada um dá uma luz assim, dentro do seu nicho, né? É importante, né? Até porque se a gente for olhar a matéria em si, é muita coisa. Né? A gente tem administração, temos direitos, temos português. Isso. Então, é necessário sempre ter esse direcionamento para que não se perca na hora da preparação. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. A gente vai agora aguardar essa prova. Sim. E eu acho que quando eu estou selecionando aqui alguns entrevistados para a gente fazer essa análise da prova, quando ocorrer, para a gente perfilar um pouco como é que essas bancas, porque às vezes as bancas mudam o modo de cobrar. Então, eu acho que a gente pode depois se reencontrar de novo para a gente fazer a análise dessa prova. Claro, né? Claro, vai ser um prazer, com certeza. Então, a gente vai agora encerrar a nossa entrevista e eu te espero na próxima segunda-feira com mais uma entrevista aqui no Liberal Concursos. Até mais.